Sejam bem-vindos a mais um programa Zoe em Família. E nesses últimos tempos nós temos ouvido muitas pessoas falar, principalmente o nosso pastor, a respeito de mudança de estação. E mudar de estação é algo que todos nós queremos. Mas para que isso aconteça, a gente vai precisar de muito esforço, de muita dedicação, de posicionamento e principalmente de renúncia. Então, essa mudança de estação é para todas as pessoas, é para nós, é para você, mas somente aquelas que se posicionarem, renunciarem, se dedicarem e se esforçarem é que vão obter essa mudança de estação. Quando eu falo em posicionamento, é posicionamento em Betel, que é a casa do Senhor. Então é lá em Betel onde eu vou orar, onde eu vou jejuar, é em Betel onde eu vou fazer o meu quarto secreto, e isso é muito importante porque não tem como a gente mudar de estação sem ter o nosso quarto secreto. E muitas vezes a gente vai precisar renunciar em Gilgal. Por quê? Porque é lá em Gilgal onde eu mato a minha carne. Então eu vou precisar fazer essa renúncia. Aí depois vem a dedicação em Jericó. Por que eu vou precisar me dedicar? Porque lá em Jericó é que eu vou precisar lutar. É lá em Jericó que vai ter aquela batalha espiritual. Então eu vou precisar de muita dedicação para que eu não desista, para que eu fique firme nessa batalha que o final é nosso, a gente já venceu. Amém, queridos? Somente depois de tudo isso, de passar por todas essas estações, é que eu vou conseguir desfrutar do Jordão, que é viver no sobrenatural, que é desfrutar de todos os benefícios que essa mudança de estação traz não só para mim, como para minha família, como para nossa casa, né? Então, a mudança de estação é quando algo muda na nossa vida. Isso significa mudança de estação. É uma honra para nós, né, estarmos aqui compartilhando com vocês nesse dia algumas posturas necessárias que nós precisamos ter para que venha essa mudança de estação. Então, para você aí que está querendo, né, formar uma família, talvez você casou há pouco tempo, né, ou talvez você já tenha um tempo de casado, assim como nós temos, né, já são 18 anos juntos, né? Talvez você está querendo mudar também algo na tua família. Você não está contente com aquilo ou como está hoje, né? Talvez você não está desfrutando de tudo que a vida, né, de casado oferece. E essas dicas então são para vocês. Nós vamos falar a respeito de algumas posturas, né, que são importantíssimas dentro da nossa casa quando nós formamos uma família. E a primeira dica é morte à vida egoísta e independente. Quando nós casamos, quando nós decidimos formar uma família, isso significa que nós estamos mudando de estação. É sinal que uma fase se encerra na nossa vida para que outra fase se inicie. É sinal que encerra a nossa vida de solteiro, aquela vida egoísta, aquela vida independente que nós tínhamos, não é mesmo? Porque antes, quando eu era solteira, eu falava como solteira, eu pensava como solteira, eu agia como solteira. Mas quando eu e o Chico decidimos nos casar, não era mais compatível nós levarmos uma vida de casado tendo as mesmas atitudes que nós tínhamos quando éramos solteiros. Por quê? Porque a vida de solteiro é estar descompromissado. Você não tem tantos compromissos, nós não precisamos gerenciar muitas coisas e por esse motivo a gente acaba sendo meio irresponsável.
né? A gente não se dá conta de tantas coisas que uma vida de casado requer de nós, né? E isso gera no casamento alguns conflitos. E no nosso casamento não foi diferente. Quando nós nos casamos, esses conflitos começaram no nosso casamento. Então, por isso que a gente está falando para vocês a respeito dessas dicas, para você abandonar a vida de solteiro. Porque quando nós casamos, como a Franci falou, né? A gente era casado, mas tentava levar uma vida de solteiro. Eu demorei um certo tempo, né, para entender isso. Para entender que eu precisava estar mais em casa, estar mais com ela, né? Então eu acredito assim que foi uns 4 anos, né, se passaram na nossa vida para que eu entendesse que eu precisava levar uma vida de casado. Antes era eu e a Franci. Depois era eu, a Franci e o João, né? Chegou uma nova estação na nossa vida e quando essa estação chega, a gente precisa incluir eles. A partir do momento que eu caso, que eu tenho filhos, eu preciso me preocupar mais com eles. Tenho que pensar menos em mim e mais neles, né? Eu preciso me doar mais para eles. Por exemplo, eu quero comprar um calçado, quero comprar uma roupa nova. E isso a ponto de eu querer muito, que muitas vezes me deixa tão cego que eu não consigo perceber e não consigo enxergar, né, que os outros dentro da minha casa estão necessitados mais do que eu. Uhum. E eu, antes de me casar, eu tinha uma vida independente financeiramente. Eu já me sustentava sozinha, então eu era totalmente independente. Quando eu me casei, eu queria continuar tendo aquela vida independente financeiramente, mas casada, né? Então isso gerou mais e mais problemas ainda. E agindo dessa forma, eu era muito egoísta. E o que é uma pessoa egoísta? A pessoa egoísta é aquela pessoa em que todas as coisas precisam girar em torno dos próprios interesses dela. Tudo tem que ser como ela quer. Todos os interesses de acordo como ela quer, né? E hoje a gente percebe muitos casamentos, muitos relacionamentos que estão sendo desgastados por conta desse egoísmo, porque as pessoas estão cada vez mais pensando só nos seus interesses e isso traz um dano gigantesco nos nossos relacionamentos. E uma coisa que nós precisamos aprender, e a minha oração é para que você aprenda o mais rápido possível, para que você não sofra assim como a gente sofreu muito no começo da nossa vida de casado. Mas a vida familiar é uma vida de renúncia. E isso é diariamente. Até quando? Eu acredito que até a gente morrer vai ser essa vida de renúncia. Mas quando a gente entende essa renúncia, é uma coisa tão boa, é tão gratificante, porque eu me renuncio por conta do Chico, ele se renuncia por minha conta e um vai complementando o outro e vai ficando muito leve, muito gostoso e muito tranquilo desfrutar dessa vida de casado. Então, quando nós vivemos nessa nova fase, não é mais como eu quero, não é mais como eu gosto, é como nós queremos, como nós gostamos e nós decidimos tudo isso em conjunto. Quando nós estamos nessa fase de transição de uma estação para outra, a gente vai precisar muito da ajuda do Espírito Santo. A gente vai precisar muito da ajuda de Deus para que Ele mude o nosso interior. Somente com a ajuda dele e ele mudando o nosso interior, a gente vai conseguir mudar a nossa forma exterior de se relacionar. E quando nós chegamos, né, nessa estação do casamento, da família,
nós temos que saber que haverão dificuldades, que haverão lutas, né? Que haverá coisas assim que façam com que a gente queira desistir. Sim. Mas não desista, o seu casamento é importante e sua família é importante. Nós temos que olhar além das circunstâncias, além da luta, além da dificuldade, né? Além daquilo que dizem que não vai dar certo, olhe além disso. Agindo assim, você vai criar uma mentalidade correta, né, ao se tratar de família. O que seria essa mentalidade correta? Seria para servir eles e não mais para ser servido. A Bíblia fala lá em Mateus 7,12, diz assim, ó: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam, o que eles lhe façam. O nosso maior erro é querer sempre que o outro mude. É sempre que o outro faça. É que a atitude sempre parta da outra pessoa. Nunca que eu mude, nunca que eu faça. A gente sempre está esperando pelo outro. Por isso nós precisamos, meus queridos, viver para amar, para se doar. Esse amor é doação, é atender as necessidades, é ter aquela sensibilidade para você estar se doando sempre, né? Seja para o cônjuge, para os filhos, para os pais, sempre estar agradando eles, né? Demonstrando os sentimentos, elogiar, agradecer, dizer para eles que eles são importantes. Eu preciso também servir e promover a felicidade do outro. O maior erro é achar que a gente casa para ser feliz. Eu casei para fazer ela feliz. E só quero falar um pouquinho quando o Chico fala do elogiar, como é importante, porque eu, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade em cozinhar. Mas eu tenho cozinhado, tenho me esforçado, e quando eles elogiam a comida que eu faço, isso me faz muito bem, porque é como se eu tivesse sendo reconhecida pelo um esforço que eu tô fazendo, sabe? Sim. Então isso é muito importante dentro de um relacionamento, porque nós muitas vezes criticamos. Sim. E Isso aqui não esquecemos tá bom, isso aqui não presta, né? E não é assim. Esquecemos de elogiar, né? A segunda postura que nós queremos falar nessa live com vocês é a respeito de assumir o meu erro. E isso eu acho que é uma das coisas muito difíceis também, porque a gente não é ensinado desde criança a assumir os nossos erros, né? E a nossa tendência natural sempre vai ser se justificar. Como? Nos erros dos outros, na falha dos outros. Por quê? Porque nós temos dificuldade em assumir, né? Então, quando eu tenho essa postura de justificar o meu erro, eu não tô querendo assumir que eu errei. Eu só tô querendo explicar para outra pessoa que eu errei, mas foi por culpa de outra pessoa, né? É mais ou menos assim. O teu filho grita com você, você chega lá e bate nele, descompensada. Aí você depois fala assim: eu bati, mas ele gritou comigo, ele foi mal educado comigo. Você está justificando um erro em cima de outro erro, né? E isso não vai levar a gente a nada. Nós aprendemos com os nossos pastores, com o pastor Nani e a pastora Silvana, a respeito da justificativa. Quando nós não assumíamos o nosso erro e nós justificávamos, o Chico olhava para mim e falava assim: olha a Ju, ou eu virava para o João Pedro: olha a Ju, né? Até que isso se tornou natural na nossa casa. A ponto de hoje eu viro pro Chico, ele vira para mim e fala: eu errei, Sim. me perdoe, né? É muito mais fácil e é muito mais simples. Quando eu não assumo o meu erro, eu sempre tô na defensiva. Eu tô me defendendo, eu tô colocando a culpa em outra pessoa, e isso é a coisa mais natural. Por isso, queridos, a partir de hoje aprenda a assumir o seu erro. Sim, nós precisamos reconhecer o nosso erro, nossas falhas,
Só que para que isso ocorra, eu preciso buscar pela humildade. Não tem como eu ser diferente. Eu preciso buscar por essa humildade. E isso é uma das coisas mais difíceis, né, do ser humano alcançar. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é totalmente egoísta. Só pensa em si mesmo. Então eu preciso me colocar sempre debaixo daquela outra pessoa, ser humilde, reconhecer. Não é simples olhar para a pessoa e falar assim, eu errei, me perdoe, e se calar. Não é simples fazer isso. Mas com o passar do tempo, nós aprendemos que é melhor viver em paz do que viver uma constante guerra. E geralmente quando a gente não assume o nosso erro, a gente está inconsciente lutando por poder. Justamente. Quem pode mais? Um quer ser mais forte que o outro, e isso não vai levar a nada. A terceira postura que nós queremos falar com você essa noite: aprenda o mais rápido possível a amadurecer e crescer. Queridos, e uma coisa é fato, crescer e amadurecer é muito difícil. É muito dolorido, então vai doer, você crescer e amadurecer vai doer, né? Mas aprenda o mais rápido possível. Quando nós nos casamos, quando nós formamos uma família, muitas vezes nós queremos continuar na casa dos nossos pais em outra casa. Por exemplo, eu quero ficar casada com o Chico, mas eu não quero cozinhar, eu não quero lavar roupa. Isso aconteceu comigo também, né? Eu não cozinhava, eu não queria essa parte. Eu só queria a parte boa, mas essa parte eu não queria, né? Mas é tão gratificante hoje, como eu falei para vocês, quando eu faço um jantar, um almoço gostoso e recebo esses elogios, é tão gostoso, né? Isso satisfaz a gente. Muitas pessoas, elas querem casar, formar uma família, mas elas querem continuar pedindo dinheiro para os pais. Elas não querem crescer e amadurecer, né? Eu ouço também algumas pessoas falar assim, eu não quero que minha mãe vá na minha casa, mas quando eu chego em casa, minha mãe já foi, já limpou a casa, já lavou a roupa e eu não sei o que fazer. Na verdade, a gente sabe o que fazer, é só chegar e conversar. Só a gente não quer às vezes, A gente né? não quer, por quê? Porque é cômodo, né? Porque eu não quero me esforçar, eu não quero crescer e amadurecer. Mas quando a gente aprende todas essas coisas, a vida ela se torna muito mais fácil. A vida em família se torna muito mais tranquila. A gente aprende um a complementar o outro e não a lutar um contra o outro. A vida é muito fácil, desde que nós coloquemos em prática essas coisas que a gente está aprendendo dia a dia. É aquele negócio, ou a gente aprende, ou a gente vai ter muita dificuldade. E há uma grande possibilidade desse relacionamento lá no final se tornar o quê? Um divórcio. Porque a gente até pensa assim, comigo vai ser diferente. A gente acha que vai cometer os mesmos erros e não vai ter as mesmas consequências, né? Os maiores causadores dos nossos problemas somos nós mesmos. Sim. Nós precisamos entender e aceitar que causamos problemas, mas a dica mais importante aqui, talvez, nós podemos solucionar eles. Sim. Tendo atitude, fazendo, elogiando, conversando, dialogando. Sim. Amém? Amém. E para finalizar essa conversa que a gente está tendo com vocês, a gente quer reforçar essas 3 posturas, né? Para que você lembre, para que você anote, para que isso seja memorizado por você. Essas 3 posturas para que a mudança de estação chegue na tua casa, Amém. Na tua vida e no teu relacionamento. Amém. Lembre, amadurecer e crescer, deixar de ser egoísta, né? E ter uma vida independente,
e assumir o seu erro. Fazendo isso, pode ter certeza que a mudança de estação vai chegar na tua casa e na tua família. Amém? Amém? Eu queria orar com você agora, que você possa, aí onde você está, fechar os teus olhos. Senhor, nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo seu cuidado, pelo seu amor, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a cada semana dicas, estratégias de como nós vamos fazer para melhorar a nossa família, para melhorar os nossos relacionamentos, Deus. Nessa noite, querido Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, a sermos altruístas, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender que nós, quando nós formamos uma família, nós não podemos mais ter vidas independentes, Deus. Nós agora nos tornamos uma só pessoa e nós devemos dar satisfações, nós devemos dar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos humildes, a ponto de nós reconhecermos o nosso erro e pedir perdão. Senhor, que nós possamos entender que dentro da nossa casa não é um lance de guerra, mas nós queremos viver em harmonia e para isso nós estamos juntos e não em guerra, Deus. Nos ajuda a sermos humildes. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, da mesma forma que o Senhor ajudou eu a crescer e amadurecer. Deus, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas como é bom, como é prazeroso, Deus. Senhor, eu quero pedir para aquelas pessoas que têm dificuldades, Pai, em serem dona de casas, em cozinhar, em assumir o seu papel de esposa auxiliadora, que o Senhor derrame, Pai, sobre a vida delas agora, em nome de Jesus, uma unção poderosa, Deus. Eu reconheço que nessa noite existe uma unção específica, Pai, para todas as mulheres se tornarem donas de casa, mulheres auxiliadoras. Senhor, ajuda elas, fortalece. Diz a elas, meu Pai, que elas podem e que elas conseguem. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.